Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Comunicando espiritualidade. Professor, para a sua saudação. Saúdo a todos os irmãos. Bom dia. Dr. Marcos, suas saudações. Bom dia aos nossos amigos telespectadores. É uma grande alegria estar aqui novamente. Título: Nosso Lar. 50 capítulos, 281 páginas. Autor: Espírito André Luiz, pseudônimo espiritual de um consagrado médico que exerceu a medicina no Rio de Janeiro. Psicografia: Francisco Cândido Xavier, concluída em 1943. Edição: primeira edição em 1944, pela Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro. Nesse trabalho, estamos consultando a 48ª edição, 1998. Em 2003, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, a FEB anunciou que esta obra alcançou a expressiva marca de 1.500.000 livros. Prefácio: Espírito Emmanuel. Introdução do próprio autor espiritual André Luiz. Professor, vejamos algumas questões sobre o livro Nosso Lar. Que tipo de sensação descreveu o espírito André Luiz logo após o seu desencarne? André Luiz descreve no livro Nosso Lar, esta obra, ele descreve uma sensação de perda de noção de tempo e espaço. Ele se sentia amargurado, coração aos saltos e um medo terrível do desconhecido. Ele vai descrever nesta obra a sua experiência de desencarnação e minuciosamente ele vai falar sobre o umbral. Mais adiante, eu só estou complementando, ele vai mostrar, sim, a emoção de ter sido socorrido daquela região. E depois descreve, ao longo dos diferentes capítulos, informações absolutamente inéditas sobre o plano espiritual e a cidade na dimensão espiritual chamada Nosso Lar. Por que a pecha de suicida? André Luiz, esse é o capítulo 2º, como são 50 capítulos. No capítulo 2º, André Luiz relata em diferentes momentos, ele diz assim: não conseguia compreender porque o chamavam de suicida. O capítulo começa assim: suicida, suicida, criminoso infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários do coração empedernido? Mais adiante, ele vai ouvir assim: que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? E ele não entendia o porquê estar sendo chamado de suicida. Por que essa pecha de suicida? Em sua concepção, ele tinha cumprido perfeitamente com os deveres de pai, de esposo, de marido. Contudo, ele ficou sabendo depois que perdera muita vitalidade com bebidas e alimentação inadequada. Olha o suicídio inconsciente. Qual a finalidade da oração coletiva? No capítulo 3º, nós vamos encontrar um momento na cidade em que, na cidade de Nosso Lar, né, em que é feita uma oração coletiva, e que o próprio André Luiz mesmo, né, vai relatar se sentir muito bem com aquela oração. Era o governador, mais os seus 72 ministros, enfim. Então, a finalidade dessa oração coletiva é manter o equilíbrio espiritual da colônia, a colônia Nosso Lar, né?
Para isso, todas as residências e instituições de Nosso Lar oram com o governador através da audição e visão à distância. Vejam que já há informações aí nas entrelinhas muito interessantes. Visão, audição e visão à distância. Né? Manutenção do equilíbrio espiritual da colônia. Quais as causas do suicídio, segundo Henrique Luna, do Bem, Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual? Desculpe. Por favor. O Henrique Luna era o médico na dimensão espiritual. Aliás, André Luiz depois vai perguntar assim, mas por que eu, sendo médico na Terra, não posso ser médico aqui? Porque ele ainda não tinha equilíbrio para isso. Mas ele era tratado por um médico, o Dr. Henrique Luna, que o auscultando vai dizer para ele, modo exasperado e sombrio. Cólera, olha a raiva. Cólera. Ausência de autodomínio. Inadvertência no trato com os semelhantes. Olha as causas do suicídio que o médico vai confirmar. O Dr. Henrique Luna, do Ministério do Auxílio, eram 6 ministérios, ele, deste Ministério do Auxílio, vai confirmar, sim, que André Luiz era um suicida chegando na dimensão espiritual. Agora, causas e razões para o suicídio que nós aqui talvez nem considerássemos. É isso, professor. Como se processa a assistência aos desencarnados? Bom, consta lá, então, dentro do livro Nosso Lar, né, que existe um visitador de serviços. Então ele anota as necessidades de socorro, providências que se refiram aos enfermos recém-chegados. Existe uma equipe, né, que recepciona todos os espíritos que eram encaminhados, que são encaminhados à colônia Nosso Lar. Então existe um encarregado que faz essas anotações. Que tipo de aviso o instrutor Clarencio dá para a lamentação? Aí você veja o que diz Clarencio, né, que é o instrutor que depois acompanha o André Luiz em diversas ocasiões dentro desse livro. Ele diz, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Aquelas pessoas que vivem se lamentando, né? Você chega, bom dia, né? E a pessoa, pois é, parece que a pessoa está se arrastando, né, sobre a terra, professor, não está vivendo. Então veja, a lamentação denota enfermidade mental. E enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Você veja, né, a pessoa que vive se lamentando e reclamando constantemente, ela tem um desequilíbrio mental a ser tratado. É verdade. Qual a explicação de Lísias a respeito de entrar em contato com entes queridos? Então nós nos recordamos, inclusive isso ficou bem evidente no filme que foi feito, Nosso Lar, o filme que foi feito com base no livro, que André Luiz fica bastante ansioso de rever a sua esposa e de rever os seus filhos, rever a família, né? Perguntava a todo instante. Eu acredito que até nós perguntaríamos, né? Porque imagina a saudade, né? E aí então Lísias diz, convém não esquecer, contudo, que a realização nobre, ou seja, entrar em contato com os nossos entes queridos, ela exige 3 requisitos fundamentais. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Ou seja, o André Luiz teve que estar bastante ligado às atividades para as quais ele foi designado
E, inclusive, antes dele ter a autorização para visitar os seus familiares, ele teve que acompanhar Clarencio, Lísias, os outros instrutores do livro em diversas expedições ao planeta Terra, para que então ele fosse elucidado com relação a esses laços familiares, a questão da dor, a questão do perdão e a questão de se localizar, né, dentro daquela colônia e dentro da espiritualidade. De que maneiras são organizados os serviços na colônia Nosso Lar? Bom, a colônia, que ela tem o destino essencial de trabalho e realização, ela se divide em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Os 4 primeiros, ou seja, os ministérios de regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento, aproximam-se mais das esferas terrestres, aproximam-se mais do nosso planeta. Os 2 últimos, que é o da elevação e o da união divina, ligam-se ao plano superior, visto que a cidade espiritual ela é uma zona de transição. Então a colônia Nosso Lar ela é uma colônia onde os espíritos estão ali para evoluir, para progredir e ascender, né? E voltaremos em seguida para continuar com a manifestação do professor. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. Professor, agora é o senhor. Todas as colônias do socorro espiritual funcionam da mesma maneira. O que distingue o Nosso Lar das demais? Não, elas não funcionam todas da mesma maneira, né? Cada uma atende a necessidades específicas. A colônia Nosso Lar, ela situa-se numa zona intermediária de evolução, né? Porque ela fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. E todos os que ali estão, decorrido um longo estágio de serviço e aprendizagem, voltam a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Sim. Tá? Para essa finalidade, então, eles passam de ministério em ministério. É isso. E o que é o umbral? Todos os desencarnados passam por ele? É interessante, se não me engano, é o capítulo 12º do livro, né? Se não me falha mesmo. Mas ela falha. Às vezes ela falha. O umbral funciona, portanto, como uma zona, uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. É uma espécie de um purgatório, digamos assim. Onde vai se queimar a prestação o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, né? Menosprezando, por exemplo, a sublime oportunidade de uma existência terrena. Veja, sublime oportunidade de uma existência terrena. Às vezes as pessoas não valorizam isso. Concentra-se então no umbral tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Então, os que já se purificaram, por exemplo, não tem necessidade de passar pelo umbral. Já vão direto. Então, quando o professor me faz a pergunta, todos os desencarnados passam por ele? Não, nem todos. Os que já se purificaram já não passam mais, já avançam adiante. O que o mundo espiritual leva em conta na solicitação de trabalho? Isso é interessante porque eu lembro que André Luiz chega na dimensão espiritual, quando ele, ouvindo a mãe de Lísias, o conselho que ela dá, a sugestão que ela dá para que ele trabalhasse, procurasse trabalho, enfim, ele fica interessado e vai no Ministério da Regeneração, se não me engano. Ele então, espontaneamente responde a um indivíduo que estava vomitando uma substância meio enegrecida, enfim, e tal, né? Mal cheirosa, e ele vai lá limpar, vai ajudar, aquela coisa toda, e passa ali então a trabalhar. Então a solicitação de trabalho, eles relacionam o quê? O que se fez de bem e de mal.
O que se fez de bem e de mal. Isso é importante, porque nós colhemos o que plantamos. Então, isso vai ser levado em consideração. No caso de André Luiz, por exemplo, quais eram os aspectos positivos que ele apresentava? O André Luiz era médico. Sim. E ele, então, deu um receituário gratuito para mais de 6 mil pessoas. Mais de 6 mil pessoas. E vejam, dessas pessoas que foram beneficiadas, 15 dessas 6 mil não esqueceram. Não esqueceram e tem enviado para ele apelos veementes a Deus em favor dele, de André Luiz, tem orado por ele. Agora, e de negativo? De negativo. No âmbito, então, desses aspectos negativos, assim, cuidou do corpo físico sem se preocupar com a alma. Ele não foi, não recebeu a pecha de suicida na dimensão espiritual. E o suicídio dele não estava ligado aos excessos na alimentação e na bebida. Não cuidou adequadamente, corretamente, do corpo físico. Isso é um aspecto negativo. Isso é um aspecto negativo. Não se preocupou com a alma. A alma é o espírito encarnado. Vejam bem, isso é um dado muito importante, meus irmãos, que nós estamos esquecendo. Porque muitas vezes a gente diz assim, encarnado, eu sou um espírito encarnado. Sim, isso a gente chama de alma. Eu sou uma alma. Espiritismo. Muita imprevidência, por exemplo. Muitos abusos, muita irreflexão. Tudo isso é levado, então, em consideração na hora da solicitação de trabalho. É isso, professor. Dr. Marcos, como podemos descrever a Casa de Lísias? Bom, agora nós entramos numa seara extremamente interessante, né? Porque é quando começam a aparecer a parte da constituição da colônia e como ela se assemelha ao nosso planeta. Inclusive, existem observações no livro que denotam a existência de água, lembram uma alimentação mais frugal, né, mais leve que a da Terra. Então, a Casa de Lísias, ela é descrita no livro como um ambiente simples, um ambiente acolhedor. Os móveis quase idênticos aos terrestres, objetos em geral demonstrando pequeninas variantes, quadros de sublime significação espiritual. Veja a importância do visual, né, do nosso visual, de nós termos dentro do nosso lar imagens que nos tragam sentimentos suaves, né, sentimentos ternos, sentimentos de tranquilidade. Um piano de notáveis proporções, uma biblioteca só de escritores de boa fé. É assim que aparece a Casa de Lísias, professor. Qual a noção de lar? Como se apresentam os casamentos na atualidade? Essa questão aqui eu achei extremamente interessante o professor Orlimar ter incluído ela no nosso roteiro. Inclusive, desde já eu quero fazer um agradecimento pessoal que o professor Orlimar enfrentou algumas dificuldades técnicas, né, para fazer os roteiros para essa nossa gravação e ficou até de madrugada trabalhando incessantemente. É um laborador do Cristo, né? E segundo, ressaltar que essa questão aqui merece um programa, viu? De nós tratarmos da união do homem e da mulher, dos casamentos. Então, voltando para a colônia do nosso lar, Laura, tomando as palavras de seu orientador, diz que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Aí vejam a observação. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas aspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum.
O lar é o sagrado vértice, ou seja, o encontro, né, dessas duas linhas, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. E aí vem uma outra observação. Na fase atual de evolução do planeta, do nosso planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. É verdade. Reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins. E esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Veja aqui, ó, vindo ressaltada a ideia de abnegação, a ideia de tolerância, né? A ideia da paciência. Nós nos unimos a uma companheira com a ideia egoística de que nós precisamos ser felizes. O nosso companheiro precisa nos fazer feliz. Tudo vem ao nosso egocentro, né? Nós precisamos ser realizados pelo nosso companheiro ou pela nossa companheira. Né? O egocentrismo. Né? E aí você não se doa nada. Né? A diferença que existe entre a natureza do homem e a natureza da mulher, né? Você ter a compreensão da diferença dessas naturezas, né? De você ter a percepção de que, às vezes, a sua companheira ou o seu companheiro estão mais exaltados, estão passando um momento psicológico um pouco mais difícil. Às vezes, é você mesmo que está passando por esse momento, de você buscar esse equilíbrio e não só a sua satisfação pessoal e emocional o tempo inteiro. Porque para um casal dar certo, depende dos dois. Então você veja aqui, nós sabendo que estamos em um planeta que é destinado a ligações matrimoniais de resgate, nós temos que ter a consciência de que nós precisamos nos doar também pelo nosso companheiro, pela nossa companheira. E não termos a ideia exclusiva de que nós é que temos que ser felizes. Não é, professor? Temos uma lembrança rápida do passado ou devemos esperar algum tempo? Tudo depende do equilíbrio, né? Tudo depende do equilíbrio do espírito. Porque, na maioria das vezes, nós tivemos existências passadas muito difíceis. Né? Nós somos espíritos que nos dedicamos muito mais ao mal do que ao bem, na maioria das vezes. Porque, veja bem, Jesus Cristo sim teve um progresso espiritual retilíneo. Né? Desde que ele foi criado como Filho de Deus, assim como todos nós, o Cristo ele teve um progresso, como é que eu vou dizer, direto. Né? Sim. Ele teve um crescimento direto. Nós não. Nós, geralmente, tivemos existências em que nós ficamos estacionados, aí noutras nós andamos um pouquinho, e muito nos comprometendo por causa de atos egoístas, orgulhosos, né? Passamos pessoas para trás, enfim, por interesses materiais. Então, o espírito ele precisa estar muito bem estruturado para poder ter acesso às lembranças de vidas passadas, porque elas podem machucar, e machucar muito, se o espírito ele não tem a consciência de que ele está progredindo, e que ele teve sim momentos muito difíceis no passado, momentos em que ele enganou, né? Momentos em que roubou, em que matou. Então, se o espírito ele não está bem estruturado e preparado, ele não vai ter acesso à seção de arquivos, que também aparece, se não me engano, no filme. Né? Existe uma seção de arquivos do Ministério do Esclarecimento, onde então a gente pode ter acesso a essas recordações de vidas passadas. É verdade. Professor, para as suas despedidas. Bem, como os irmãos já devem ter visto, certamente assim, nós não abordamos todos os capítulos e relativos ao livro Nosso Lar. A grosso modo, nós estaremos agora apenas no capítulo 25.
Mesmo assim, as questões não são sobre cada um dos capítulos, né? Dessa forma, nós antevemos a necessidade de fazermos um outro programa dando continuidade a esta abordagem. De tal sorte que a gente possa mergulhar um pouquinho mais profundamente, porque os nossos telespectadores, em alguns momentos, têm feito algumas questões relativas a essa temática, né? Isso. Até porque o filme tem sido veiculado novamente pela televisão, enfim, redes sociais e tal. Então, as pessoas fazem perguntas relativas a ele. Certamente nós vamos, então, ter que dar continuidade a esta abordagem. Agora, lembrando lições tão importantes, nós não podemos esquecer de relembrar que Jesus é o nosso caminho. Jesus é o nosso paradigma, é o nosso modelo. Sigamos-lo, né? Que nós possamos sair daquele plano do discurso e agir praticamente, agir e fazer, mas fazer o bem. Nos controlar, nos dominarmos, né? Para que não entremos, por exemplo, na situação de André Luiz, chegando no plano espiritual e sendo chamados suicidas, porque não nos controlamos. Enfim, que Deus e Jesus estejam conosco. Boa semana a todos. Dr. Marcos. Deixo aqui mais uma vez a minha alegria de participar desse programa, a minha felicidade de trazer a elucidação, né, o estudo desse livro magnífico, assim como todos aqueles que o nosso querido Chico deixou. Né? Então, um bom domingo a todos, uma ótima semana de trabalho, um grande abraço. Comunicando espiritualidade é despertar corações e mentes para a verdade. Bom domingo e uma ótima semana para todos nós.